Eu não vou começar esse vídeo perguntando, e aí, você sabe o que é lifestyle? Porque das duas uma, ou você tem uma noção e já sabe, ou presumo que eu vou te falar aqui, afinal, o termo lifestyle tá ligado com o tema do vídeo. Então eu já vou logo te falar que lifestyle, de uma tradução livre, significa estilo de vida e basicamente é o que explica um conjunto de hábitos, valores, atitudes e preferências e meio que direciona o modo de viver de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E pode ser sobre alimentação, bem-estar, consumo, lazer, trabalho, moradia. E o lifestyle, ele meio que reflete a identidade da pessoa, escolhas e basicamente como ela vive. Então a pessoa pode falar que tem um lifestyle saudável, se identificar com aquilo e seguir uma vida com foco em hábitos saudáveis, exercícios, nutrição e etc. Ou ela pode ter um lifestyle minimalista e preferir viver com coisas básicas. Ou um lifestyle luxuoso. Às vezes a pessoa pode optar por ter até mais de um lifestyle, contanto que eles tenham coerência entre si. Enfim, eu acho que você já entendeu o conceito da coisa. Uma visão interessante é, a gente pode tornar qualquer coisa que tenha parte na nossa vida um lifestyle. Por exemplo, a pessoa que gosta de esporte pode tornar o fato dela exercer vários esportes como um lifestyle. Um músico, mesmo que ele não trabalhe com isso, pode tornar a música um lifestyle. Se trabalhar com isso, mais ainda. Enfim, nós definimos o nosso estilo de vida e muitas vezes isso acontece com coisas que já têm parte importante na nossa vida. Daí eu tenho uma polêmica para soltar na mesa e a pergunta que eu vou fazer agora vai reger todo o caminhar desse vídeo. Ser cristão é um lifestyle? Colocando a lógica como primeiro recurso na conversa aqui que a gente está tendo, você poderia dizer, ué, sim, você acabou de explicar o que é lifestyle, é um conjunto de hábitos, valores, atitudes, preferências, e acredito que tudo isso se encaixa. Então sim, diria que ser cristão é um lifestyle, mas calma, vamos entender os pormenores da coisa. Até aqui tudo bem, o conceito de lifestyle funciona, mas já que a gente se aprofundou para entender o conceito de lifestyle, agora vamos entender o cristianismo. História aleatória, mas vai fazer sentido. Em meados de 2019 surgiram notícias de que o Instagram removeria o número de curtidas das publicações. Ou seja, aquele curtido por tantas pessoas ou o número de curtidas do lado do coração desapareceria. E ninguém mais teria acesso a saber quantas curtidas teve publicação X. Isso foi motivo de bastante discussão na época na internet, porque isso afetava diretamente os negócios, principalmente dos influencers, que faziam dinheiro com a plataforma. O número de likes de uma publicação era uma das principais métricas que o influencer usava para vender para as marcas que a página dele valia a pena fechar uma publi. E se tirasse isso, eles ficariam sem esse recurso para convencer as marcas. Só que esse era um dos principais problemas que fez com que essa situação toda começasse em primeiro lugar. Porque as marcas estavam insatisfeitas com essa dinâmica. Afinal de contas, se por exemplo a página oficial da Nike no Instagram fizesse uma postagem da mais nova linha de chuteiras, aquela postagem tinha 50 mil curtidas. Mas se, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que era patrocinado pela Nike, fizesse uma publicação sobre a mesma linha de chuteiras, a postagem dele batia 1 milhão de curtidas. A balança começou a pesar mais pro lado dos influencers do que das marcas e tava todo mundo vendo isso. Era só olhar o número de curtidas debaixo de toda e qualquer publicação. Mas enfim, esse problema foi resolvido de outras formas e como sempre o mercado se adaptou e ninguém tá por aí perdendo dinheiro e oportunidade. Porque as grandes empresas e marcas sabem jogar esse jogo. Mas por que eu contei essa história? Porque naquele período muita gente entendeu um fato importante sobre o Instagram, que eu diria também sobre a vida. No fim do dia, pessoas seguem pessoas. Pessoas não se conectam com slogans, pessoas se conectam com histórias, rostos, testemunhos. Pessoas seguem pessoas. E mais uma vez, por que eu estou falando isso? Porque para falar de cristianismo, a gente precisa entender esse conceito. Ser cristão não começa com hábitos, começa com um encontro. Em João 1,35, os discípulos chegam em Jesus a envio de João Batista. Jesus pergunta, o que estáis procurando? E aí eles perguntam, Rabi, onde moras? Jesus responde, vinde e vede. Os discípulos não recebem um código de conduta. Eles não percebem ali um conjunto de coisas em comum, valores, atitudes, preferências. Eles seguem uma pessoa. O cristianismo não nasce de um conjunto de valores, nasce de um chamado. Segue-me. Só que aqui já fica evidente dizer que a resposta para a pergunta base do nosso vídeo não é tão simples de responder e que tem muitas camadas. Então, vamos descer um pouco mais nisso. Blocos, a gente vai separar em blocos. Então vamos fazer esse vídeo assim. E juntando tudo, vai ficar maior a nossa compreensão. E presta atenção, alguns pontos vão parecer reflexões aleatórias e pregações não necessariamente conexas ao que a gente está falando. Mas eu prometo que no final, contudo, vai fazer mais sentido do que você imagina. Não tem nada raso por aqui, vamos aprofundar. Não dá para falar de cristianismo sem falar de conversão. Em Marcos 1,15 a gente escuta da boca de João Batista, convertei-vos e crede no evangelho. Perfeito. Mas o que é conversão? Ah, conversão é mudar de vida, né? Tá, mas como? E o que isso significa?
A mudança, quando envolve todo o nosso ser, corpo, alma e psique, ela precisa ser profunda, ter sentido. Ela não pode ser só uma conversão, ela precisa ter metanoia junto. Já ouviu esse termo? Metanoia significa uma mudança interior, tanto que a etimologia da palavra vem do grego, que é a junção de duas palavras, meta, onde um dos significados é mudança, e nous, não sei falar isso direito, onde um dos significados é inteligência ou modo de perceber a realidade. Então, metanoia, etimologicamente falando, seria mudança de inteligência, de mentalidade, mudança do modo de perceber a realidade. Metanoia não é só parar de errar, só mudar o comportamento. É uma reorientação interior, uma mudança no modo de compreender a vida, Deus, o outro e a si mesmo. Primeiro muda o centro interior, depois o comportamento muda como consequência. E já a conversão é uma mudança que implica em questões exteriores. É uma mudança de caminho, de direção. Tanto que na etimologia do latim, con significa junto e verter, virar. Mudar de direção. Conversão indica mudança de caminho, mudança prática de vida, nova direção existencial. Isso envolve escolhas, decisões e atitudes concretas. Mas entende que a conversão sozinha não se sustenta? Ela precisa de uma base interna, uma reorientação interior profunda que só o movimento da metanoia pode trazer. É por isso que muitas pessoas que já tiveram uma experiência, um encontro com Jesus, ainda assim estão expostas à possibilidade de não permanecerem. Porque muitos se convertem, mudam a direção, mas não mudam o modo de perceber a realidade. E quando a vida apresenta as dificuldades inerentes dela, muitos voltam a perceber a realidade como um dia perceberam e voltam para ela. Porque apesar de terem mudado de direção, não houve reorientação interior e mudança profunda de mentalidade. Conversão é decisão física e interior juntas. Em Mateus 2 tem um episódio onde os reis magos chegam e perguntam: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Todo mundo se espanta, o que está acontecendo, que fita é essa, o que eles estão falando, tudo mais. Herodes também, aí ele reúne a galera para entender que história é essa, o que eles estão fazendo, chama os reis magos e tudo mais. Herodes espertamente fala para eles que quando eles acharem o menino, que voltem até ele para avisar onde ele está, para que ele também possa ir homenageá-lo. Mas a gente já leu o evangelho e sabe que Herodes não queria perder a posição dele, a sua glória. E o que ele queria mesmo era Jesus, né? Mas os reis magos partem à procura do menino, seguindo a estrela, eles encontram Jesus, Sagrada Família. O texto diz: entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o homenagearam. Aqui acontece algo silencioso. Aqui o centro muda. Aqui a leitura da realidade muda, o olhar muda. Aqui há uma real experiência daqueles homens com o menino Jesus. Ali acontece uma metanoia. E sabe o que acontece com esses homens depois disso? Ao dormir são avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Olha a realidade mudando ao olhar deles mais uma vez. A experiência com Jesus é tão forte que eles decidem não só voltar para casa, mas voltar por outro caminho. Isso é o mais bonito. Eles não voltam pelo mesmo caminho, não porque não conseguem mais voltar por aquele caminho, não porque estavam impedidos, não porque o caminho estava bloqueado, mas porque decidiram não mais andar por onde andaram um dia. A nova mentalidade deles, baseadas na experiência de conversão e metanoia que eles tiveram no encontro com Jesus, os fizeram reconhecer que o caminho onde eles caminharam para chegar até ali havia perigos, havia riscos. Então eles decidem caminhar a partir dali por outro caminho. Isso é metanoia. Isso é conversão. Falando especificamente sobre conversão, se você diz ter se convertido e continua andando pelos mesmos caminhos, cheio de perigos, armadilhas e flerte com o pecado, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Sua conversão é rasa. Não tem metanoia, não tem mudança real. Alisson, faz sentido, mas o que tem a ver especificamente com o tema? Calma, a gente não combinou de ir em bloco. Até aqui a gente falou sobre conversão, mas para a gente entender melhor a gente precisa de mais. A gente precisa, por exemplo, falar sobre sentido de vida. Existia um cara que era psiquiatra, neurologista e um grande estudioso, e seu nome era Viktor Frankl. Frankl era austríaco, judeu, e nos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial foi levado aos campos de concentração nazistas e teve seus pais, seu irmão e sua esposa desvividos em um dos episódios mais tristes da história da humanidade. Foi o Holocausto. Alisson, que isso tá pesando a vibe essas horas? Calma. Falar de sentido de vida sem mencionar Viktor Frankl e a logoterapia é quase uma ofensa. O que acho mais interessante disso tudo é que, pela ótica da experiência pessoal dele, iluminado por uma inteligência guiada por Deus, eu acredito muito nisso, a gente consegue contemplar ou falar sobre esse sentido de vida não de uma posição de conforto, mas do fundo do sofrimento humano. E aqui já dá para introduzir uma grande lição. O sentido da sua vida é algo que vai te permanecer enraizado, você sofrendo ou sorrindo.
Freud acreditava que o ser humano é fundamentalmente movido pela busca de prazer e pela evitação da dor. E esse conceito é conhecido na psicanálise como princípio do prazer. É como se tudo o que move o ser humano, consciente ou inconscientemente, seja no fundo para buscar prazer. Já Alfred Adler acreditava que não era o prazer que movia o ser humano, mas a busca por poder. Para ele, o ser humano é impulsionado pela necessidade de superar sentimentos de inferioridade, buscando poder e superioridade para garantir o seu lugar no mundo. Alisson, o que você está falando? Que tudo isso é verdade? Não. Eu estou falando que grandes psicólogos ou filósofos achavam sobre a força motriz do ser humano e o que eles acreditavam sobre isso. Freud acreditava que o que move o ser humano é o prazer. Adler acreditava que o que move o ser humano é a busca por poder. Viktor Frankl acreditava em algo diferente. Ele acreditava que a principal motivação do homem é a busca de sentido. E aqui é muito interessante de se aprofundar, porque segundo ele, inclusive, o sentido da vida não é algo que criamos arbitrariamente, mas algo que somos chamados a descobrir. Ou seja, nos move a algo maior que nós. Ou seja, não é uma construção de identidade, é uma resposta a um chamado. E se há um chamado, há alguém que chama e alguém que é chamado. O que nos aponta, digo mais uma vez, a algo maior que nós. Aqui as coisas começam a fazer sentido. Então, pera. Tudo que eu faço no fundo é buscar sentido? Sim, segundo a visão de Frankl. E sendo isso, nos vale acreditar que enquanto não acharmos sentido para a nossa vida, todas as ações que fazemos são para que, mesmo querendo isso inconscientemente, encontremos aquilo que vai clicar, aquilo que nos vai encher de propósito, sentido e gastar tudo o que temos, nosso tempo, vida, recursos, inteligência para aquilo. É como achar um porquê. Viktor Frankl cita em seu livro Em Busca de Sentido, leiam, inclusive é fantástico, uma frase que se tornou muito popular, com certeza você já viu, e na verdade é uma frase de Nietzsche, que diz assim: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. O que isso significa? Que se você tem um porquê, se você tem um sentido, tudo que aparece no caminho da vida é enfrentável. Por quê? Porque você tem um sentido. Aquela luta não é em vão, ela é para algo. E quase nada e ninguém abala quem tem um sentido claro. Frankl menciona um exemplo nos campos de concentração que eu acho particularmente fantástico. Ele falava que nos campos de concentração havia uma cerca, um arame farpado eletrificado, até porque era uma prisão, então eles tinham que ter algo que mantivesse aqueles homens ali. E o arame eletrificado era isso. Agora pense, você foi levado para um campo de concentração. Há uma possibilidade de você conseguir sair dali vivo. Muitos saíram, mas as chances de tudo acabar por ali mesmo eram muito grandes também. Eu não preciso nem ficar aqui mencionando todos os tipos de maldades e atrocidades que eram feitos com esses homens e mulheres nesses campos. Mas pense nessa situação. Muitos ali no desespero começaram a usar esse arame para correr até ele, se jogar nele, ser eletrocutado e acabar por ali mesmo. Era um jeito mais fácil e rápido de acabar com aquele sofrimento. Então o termo correr pro arame se tornou sinônimo de desistir naquele contexto. A pessoa corria pro arame, sua vida se encerrava ali mesmo, enfim. Por que eu tô contando isso? Porque Frankl percebeu que pessoas que tinham um porquê, um sentido de vida claro para elas, um porquê viver, sobreviviam mais. Não porque sofriam menos, mas porque o sofrimento não era vazio, tinha um porquê, tinha um sentido. Homens que sentiam no âmago de suas almas que precisavam sobreviver pelos seus filhos, porque para eles era um sentido de vida, enfrentavam dia após dia sem cair na tentação de correr pro arame. Pessoas que sabiam que tinham um propósito para viver além daquele sofrimento, permaneciam sem correr pro arame, porque o sentido da vida deles não era aquele. Então desistir não era uma opção. Aí talvez você esteja fazendo um paralelo com os seus sofrimentos, suas dores, insatisfações e pensando, mas Alisson, é muito difícil. No fundo o que eu busco é a felicidade. Eu sei, criatura, e eu não estou te dizendo que não. Eu estou te dizendo que não é procurar a felicidade que vai te fazer achar ela. Presta atenção nisso. Não é procurar a felicidade que vai te fazer encontrá-la. Porque a felicidade não pode ser perseguida diretamente. Ela surge como efeito colateral de uma vida com sentido. Se sua vida não tem sentido, você dificilmente vai ser feliz. Se sua vida não tem sentido, toda vez que doer demais, você vai olhar pro arame e considerar ele. Não corre pro arame, luta, fica. Mas para lutar e ficar, você precisa encontrar o sentido da tua vida. O que acontece muitas vezes é que a gente vai se apoiando nas coisas. Onde a gente passa, a gente se apoia em pessoas, situações, cargos, relações, na fé. E não que esteja errado se apoiar em coisas, mas o apoio não pode vir com uma expectativa direta de que aquilo diretamente vai nos fazer feliz. E aqui falo também sobre a fé, porque muitos se aproximam da fé consecutivamente de Deus na promessa mágica e irreal de que estamos próximos de Deus, serem livres de problemas, sofrimentos e angústias. Não, animal, não vai, porque o sofrimento é inerente ao ser humano. Ele vai acontecer, e quando acontece e você está apoiado na promessa falsa de que a fé deveria te fazer diretamente feliz, ou seja, te livrar desses problemas e sofrimentos, você se decepciona. E por quê? Porque falta sentido. Toda vez que a gente transforma a fé num meio para ser feliz, ela se esvazia. O cristianismo não é um meio para você se sentir bem, é um caminho de sentido. A alegria e felicidade vêm como consequência disso. A
Assim como a cruz é o passo essencial para a ressurreição. Frankl também diz que quando o sofrimento não pode ser evitado, ainda resta ao homem a liberdade de dar sentido a ele. Isso é exatamente o que a cruz faz. Não elimina o sofrimento, transfigura. Aqueles homens nos campos de concentração estavam sofrendo e iam sofrer mais, e isso não estava sob o controle deles. O que estava era a forma como eles enfrentariam esse sofrimento. O que estava sob o controle deles era a liberdade de dar sentido àquele sofrimento. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a de escolher a sua atitude diante das circunstâncias. Entendeu por que não dá para falar de seguir a Jesus sem falar de sentido de vida? Porque senão a gente confunde tudo. A gente confunde ter um estilo de vida, ou seja, frequentar os lugares, usar roupas parecidas, com uma realidade que deve e deveria estar instalada no mais profundo do nosso interior, que é o sentido da nossa vida. E isso me faz entrar no ponto que nos faz refletir que um lifestyle tem limite, tem fronteiras. Em Marcos 10:17, a gente conhece a história de um jovem que vivia dos pés à cabeça um lifestyle de uma pessoa que seguia os mandamentos, era visto e evidente e ele sabia. Presta atenção nesse episódio da vida dele. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele perguntando: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometerás adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando, Jesus amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu triste, pois era possuidor de muitos bens. O jovem rico cumpre os mandamentos, tem aparência de discípulo, é visto dessa forma, busca Jesus, mas foi embora triste. Ele queria Jesus, mas não queria perder o controle do que tinha e de quem era para isso. Ele vive o estilo de vida requerido, necessário, mas na hora de pagar o preço, foi demais para ele. A vivência do lifestyle, do estilo de vida, que sim era boa, ali encontrou um limite. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Deixa eu contar uma pequena história. O homem guardava velas lindas em sua casa, velas caras, artesanais, decorativas. Ele organizava elas com cuidado, mostrava para as visitas. Um dia, acabou a energia. A casa ficou no escuro. As velas continuaram perfeitas, mas não serviam para nada. A vela tinha aparência de vela, cheirava como vela, era vista como vela, mais ainda, a vela era uma vela, mas na hora da vela ser de fato uma vela, um limite foi encontrado. E aqui fica a lição para nós. Uma vela só cumpre a sua missão quando ela se deixa queimar. Fé que não se entrega, que não se sacrifica, fé que é vivida dentro dos limites de um estilo de vida vira decoração espiritual. E o último bloco pra gente já ir concluindo, porque eu acho que vocês já estão pegando a ideia. Existe um abismo antagônico entre superficialidade e profundidade. E navegar na superfície não é errado, só é raso. E o ruim não é navegar na superfície, é não mergulhar todas as vezes que for preciso, é não pagar o preço para ir para águas mais profundas. Já ouviram a história da ponte? Vocês vão ouvir a história da ponte. Um homem foi convidado para atravessar uma ponte. Perguntou: é segura? Sim. Mas vou perder alguma coisa no caminho? Talvez. Ele pensou e decidiu ficar. Moral da história? Ele não perdeu nada, apenas nunca chegou a lugar algum. Seguir Jesus sempre custa algo. Não seguir custa caro. Alisson, faz muito sentido, mas você ainda não explicou diretamente se ser cristão é ou não é um lifestyle. Agora é a conclusão. Veja, muitos podem dizer, mas você disse que seguir Jesus sempre custa algo, como se viver um lifestyle também não custasse, então qual é a diferença? A diferença é que ser cristão até pode ser um lifestyle, mas como um lifestyle tem limite, como conversamos, não dá para encaixar como qualquer outro. Ele precisa ser cerne, centro da sua vida. Ele é mais do que um lifestyle. Ser cristão é seguir a Cristo, buscar ser como Cristo, que é vida. E Cristo não é estilo de vida, ele é vida. Na Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro não é cronológico, é hierárquico. O reino não é um hábito entre os outros, é o critério de todos os hábitos. Jesus não disse: incluam o reino de Deus no seu estilo de vida. Ele disse: organizem tudo a partir dele. Cristianismo não é um estilo de vida que você escolhe, é um eixo a partir do qual todo o resto da sua vida se organiza. E por isso que eu falei no começo do vídeo que a resposta não é tão simples, porque o erro comum é pensar assim: ou o cristianismo é lifestyle
ou não é lifestyle. E a proposta aqui é pensar de forma mais profunda. Existem coisas que são lifestyle e existem coisas que definem um sentido da vida. E por isso falamos tanto sobre o sentido de vida anteriormente. Alimentação é um lifestyle, trabalho é um lifestyle, minimalismo é um lifestyle. Sentido da vida não é um lifestyle. Ninguém diz meu lifestyle é buscar sentido. O sentido organiza todos os outros estilos. Para o cristão, Jesus, Deus é o sentido da nossa vida e Ele reorganiza todos os outros estilos de vida. E é por isso que em Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformar é literalmente não tomem a forma desse mundo, porque por mais que você tenha a liberdade de escolher quem você é e o que você faz, qual o seu sentido de vida, e você tem, ser cristão não vai te propor nada diferente disso, porque a sua liberdade é sagrada. O que Jesus te pede é, não vos conformeis com o raso, eu te convido a águas mais profundas, eu tenho mais, eu quero te dar mais. Daí nos basta entender se queremos até o limite que nos é proposto, ou se queremos esse mais de Deus e viver o segmento de Cristo, não como um estilo de vida, mas tendo Jesus como sentido da nossa vida. Isso muda o jogo, porque lifestyle responde como eu vivo, e o cristianismo responde por quem eu vivo e para que eu vivo. E aqui vem algo poderoso. Quando o cristianismo vira apenas um lifestyle, ele perde o poder de nos confrontar. Se Jesus cabe confortavelmente dentro do seu estilo de vida, talvez não seja Jesus que você esteja seguindo. Um Jesus que se adapta perfeitamente aos meus desejos, às minhas escolhas já feitas? Porque o Jesus dos evangelhos nunca coube confortavelmente na vida de ninguém. Sempre que alguém encontra Jesus de verdade, algo desorganiza. Pedro larga as redes, Mateus abandona a coletoria de impostos, Zaqueu devolve o que roubou, o jovem rico sai triste, os discípulos fogem, voltam, muda. O encontro com Jesus não preserva intacto o modo de vida anterior. Então a lógica do evangelho aqui é, se nada precisou morrer, talvez nada realmente tenha nascido. Existe Jesus real, histórico, bíblico. Existe Jesus idealizado, adaptado aos nossos gostos. Um chama a cruz, fala de renúncia, incomoda, exige verdade. O outro confirma tudo que eu já sou, valida as minhas escolhas, nunca diz não, nunca exige conversão. Toma cuidado, tá? Porque um Jesus que nunca me contraria, provavelmente fui eu que criei. E lifestyle por lifestyle funciona assim. Eu escolho, eu adapto, eu descarto o que não combina, mas Jesus diz, segue-me. Ele não diz, me adapta à sua vida. Então, quando o cristianismo vira apenas lifestyle, Jesus vira acessório, não centro, não critério. E é por isso que tem muita gente que vive o cristianismo, vive o catolicismo como apenas um lifestyle porque é cool, porque é moderno, porque é instagramável, mas não exige se relacionar de verdade com um Jesus que muitas vezes pede violência, coragem em atos. E é muito difícil pregar isso hoje em dia porque a gente vive na era do minha vida, minhas regras e tá tudo bem se é isso pra você, tá? Ninguém aqui tá te obrigando ou te forçando a viver algo que você não queira, nem Jesus. Ele pede. A liberdade é sua, parceiro. Aqui nesse momento específico eu tô falando com cristãos e espero que eles entendam que Jesus é misericordioso, Jesus é amoroso, Jesus é moderno, mas ele não para aí, ele não se limita a isso, ele é muito mais, ele tem muito mais profundidade do que isso. E com tudo que partilhamos, eu não tô aqui dizendo que se você tem conforto, você tá errado, se sua vida tá organizada, você não segue Jesus, não, animal. Eu tô dizendo que se Jesus nunca te desloca, nunca te confronta, nunca te chama a algo maior, cuidado. Talvez você esteja limitado a uma versão domesticada de Jesus. Jesus não veio confirmar quem eu já era apenas. Ele veio revelar quem eu sou chamado a ser. Então entende, o problema não é ter o cristianismo como um estilo de vida. O problema é quando ele vira o limite de Deus. O problema não é viver a fé como um estilo de vida. O problema é parar aí. O problema é parar aí. Lifestyle é roupa. Cristianismo é o corpo. Lifestyle é o reflexo. Cristianismo é onde está a fonte. Se esse vídeo, se essa partilha veio te dizer algo, esse algo foi: não se limite a ser cristão como sendo o seu estilo de vida ou parte dele. Seja cristão porque você verdadeiramente quer seguir a Jesus e ser um outro dele aqui na terra. Independente dos seus erros e pecados. Luta para ser aquilo que Deus te chama a ser de forma ilimitada. Para fixar, ser cristão é mais que um lifestyle. É seguir e querer ser como Cristo. Não se limite à vivência de hábitos, se aprofunde.